Bom dia, irmãos. Nós estamos iniciando uma transmissão aqui do templo mesmo, de forma um pouco improvisada, para que aqueles irmãos que não puderam vir aqui para o templo possam assistir a aula. Eu vou dar atenção principal para os irmãos que estão aqui no templo e você vai acompanhando do jeito que dá aí, tá bom? Então vamos lá. Ok, vou tentar aumentar aqui. Muito bem, hoje eu queria falar com os irmãos sobre o tema dos sinais dos tempos. Nós estamos reabrindo as classes de escola dominical, estamos há pouco mais de um mês do final do ano, então é complicado a gente escolher um curso novo para iniciar agora. Eu vou fazer algumas lições avulsas, mas eu vou procurar falar sobre a questão da escatologia e um pouco do que a gente está vivendo hoje nessa pandemia. Se você tiver alguma pergunta, pode me interromper e fazer a pergunta normalmente, tá bom? Então, os sinais dos tempos é um dos assuntos relacionados à segunda vinda do Senhor Jesus. O Senhor Jesus diz que ele não voltará até que alguns sinais se cumpram e já comecem a acontecer. E nós chamamos isso no estudo da escatologia de sinais dos tempos. São acontecimentos que devem preceder, devem acontecer antes da volta do Senhor Jesus Cristo em glória. Quando você abre as 4, versículo 30, o Senhor Jesus diz que quando todas essas coisas acontecerem, então nós veremos no céu o Senhor Jesus vindo sobre as nuvens com poder e muita glória. Os sinais dos tempos, eles são acontecimentos dados por Deus, que indicam o que Ele tem feito e ainda vai fazer. Se você abre a sua Bíblia em Mateus, capítulo 16, versículo 3, vamos abrir lá? Mateus, capítulo 16, o verso 3. Abrindo aqui a minha Bíblia, Mateus, capítulo 16, versículo 3. Então o Senhor Jesus, ele falando, olha, vocês sabem discernir os tempos? Ele, porém, lhe respondeu, versículo 2. Som. Ele, porém, lhes respondeu, chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas, e deixando-o, se retirou. Qual é o sinal de Jonas? O sinal de Jonas é a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Mas essa expressão, sinais dos tempos, ela já era comum e era usada pelo Senhor Jesus, quando ele se referia aos acontecimentos relacionados à sua morte e à sua ressurreição. Então, em Mateus 16, versículo 3, quando usa a palavra tempo, a palavra que é traduzida por tempo aí é a palavra kairos. Existem duas palavras do texto original da Bíblia, o grego do Novo Testamento, que são traduzidas por tempo. A palavra cronos, da onde veio a palavra cronologia, cronômetro, que quer dizer a marcação do tempo em horas, minutos, segundos, dias, meses e anos. Então é a marcação do tempo segundo um relógio, segundo o passar dos dias e das horas. Mas existe também a palavra kairos, que ela é geralmente entendida com a expressão oportunidade. Kairos, que Deus resolve fazer alguma coisa
para que as pessoas tomem uma decisão. Seria mais ou menos isso. Então, o Senhor Jesus diz que nós temos que discernir os sinais do Kairos, da oportunidade, de quando Deus está agindo. Você pode olhar para essa pandemia que está aí fora e simplesmente falar assim: ela começou em março e, se Deus quiser, termina em dezembro, não é? Mas Deus quer que nós olhemos para ela de uma forma diferente. O que Ele quer nos ensinar e o que Ele quer fazer através dessa pandemia. Isso é Kairos. O que eu preciso aprender? Qual é a lição? Qual é a oportunidade que Deus está me dando para que eu possa me consagrar mais para Ele? Eu consigo enxergar o que Deus está fazendo atrás da pandemia? Alguns de nós podem simplesmente se entregar ao medo, à ansiedade, ao estresse, né? O número de consultas com psicólogos e psiquiatras ficou uma confusão no meio dessa pandemia. Os dados relacionados a suicídio aumentaram bastante. Os dados relacionados à violência doméstica, maridos agredindo esposas e filhos, aumentou bastante. O que nós cristãos precisamos ver nessa pandemia e mudar o nosso comportamento? Será que Deus quer que a gente seja mais violento com a esposa? Será que Deus quer que a gente simplesmente fique em casa morrendo de medo de sair lá fora? Tem gente que não consegue pôr o pé para fora do apartamento ou da casa. Ou será que Deus quer promover mudanças no nosso jeito de crer e de andar com Deus? Por exemplo, uma das lições mais fortes que essa pandemia está nos dando para nós cristãos é o que eu estou fazendo com o meu culto doméstico. As minhas devocionais pessoais em casa. Eu aproveitei esse tempo que eu fiquei em casa e li a Bíblia como eu não lia antes. Eu reuni a família para nós lermos a Bíblia, orarmos uns pelos outros e cantarmos alguns cânticos juntos, todos os dias. Ou simplesmente eu liguei a televisão e fiquei procurando na Netflix ou naquele outro, no canal da Amazon, o Prime, algum filme, alguma série, para eu ficar lá horas e horas e horas assistindo televisão. Tem gente que resolveu comprar móveis novos para casa. Tem gente que aproveitou a pandemia e pintou a casa porque agora ficou mais tempo em casa, muito feia. Então, o que nós estamos aprendendo? E falar sobre os sinais dos tempos é exatamente chamar a atenção para que nós aprendamos a construir as nossas vidas hoje, pensando no que Deus está preparando para nós no futuro. Então a palavra que é traduzida aqui é Kairos, que designa o tempo não como horas, dias e anos, mas o tempo da atuação de Deus, a forma como Ele resolveu trabalhar na sua exclusiva autoridade, soberana vontade. Então, quais são as formas erradas de entender os sinais dos tempos, que é o que acontece muito por aí e é o que mais a gente vê em várias lives no YouTube, na internet. Então, a primeira forma errada de olhar para os sinais dos tempos é pensar que os sinais dos tempos se referem somente a acontecimentos do futuro, lá do fim, e não de agora. Todos os sinais descritos no Novo Testamento, eles caracterizam todo o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Quando nós falamos a expressão bíblica, que aparece várias vezes no Novo Testamento, é a expressão últimos dias. Os sinais dos tempos, eles acontecem nos últimos dias. Agora, qual que é a definição dias? Agora, qual que é a definição bíblica dos dias? São todos os acontecimentos entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. Então, entre a primeira e a segunda, nós temos um período de tempo que a Bíblia chama de últimos dias. Não se fez nenhuma campanha para que as pessoas pudessem receber R$600 por mês para matar a fome.
Tem gente que está querendo até obrigar o povo a tomar, sem saber se ela funciona, né? Tanta política que está envolvida nessa questão. Mas o que a Bíblia diz, o que nós entendemos é que nos últimos dias, os sinais dos tempos, eles vão estar sempre presentes, e a nossa impressão é que eles vão se tornar mais fortes à medida em que a volta de Jesus se aproxima. Então, eles sempre aconteceram, sempre houve pandemias. Por exemplo, essa pandemia não chega nem aos pés da peste negra de 1349, quando 1/3 da Europa inteira morreu. Se você vai no YouTube e pesquisa lá peste negra, tem um documentário de 48 minutos da BBC que fala muito a respeito do que aconteceu naquela época. A quantidade de mortes, pessoas pobres, pessoas ricas. Um dado interessante sobre a peste negra foi a partir da peste negra, em 1349, que nós passamos a enterrar as pessoas usando caixão. Até então, simplesmente enrolava num pano e aí enterrava as pessoas enroladas em um pano. As descobertas arqueológicas bem antigas não têm pessoas enterradas em caixão. São enroladas em tecidos. Então, a partir da peste negra, por causa de isolamento, é que passou-se a enterrar as pessoas usando um caixão. Foi um prefeito de uma cidade lá da Alemanha que teve essa ideia, a fim de diminuir a morte das pessoas que levavam, os coveiros, por exemplo, que levavam as pessoas para serem enterradas. Eles morriam por causa da peste negra. Então, passou a se enterrar em caixão, para que quem fosse enterrar não ficasse contaminado e morresse também. E aí, o mundo inteiro adotou essa prática em vários lugares, certo? Já houveram inúmeras pestes. Uma peste que aconteceu, por exemplo, por volta do ano 250, foi decisiva para que o cristianismo crescesse muito mais. Porque as pessoas estavam morrendo de uma determinada peste, não tinha a medicina que tem hoje, e os familiares simplesmente levavam as pessoas doentes e colocavam nas ruas para elas morrerem lá. Aí os cristãos iam lá e cuidavam delas. Muitos cristãos morreram, mas muitas pessoas foram curadas pelos cuidados que os cristãos fizeram com essas pessoas abandonadas nas ruas para morrer. Resultado, essas pessoas se convertiam a Cristo e as igrejas cresceram muito nesse período. E nesse período tinha perseguição contra a igreja. Apesar da perseguição, os cristãos cuidavam dos doentes abandonados nas ruas. Hoje, tem alguns cristãos aí que se trancou dentro do apartamento e olha lá, não chega aqui não. Eu pago tudo pela internet, por causa do medo. Então, pandemias sempre houveram, terremotos sempre houveram, maremotos sempre houveram, tempestades, tufões, furacões, sempre houveram. O que parece é que, à medida em que a volta de Cristo está se aproximando, esses eventos vão se tornar mais fortes, mais presentes. Você vê isso lendo Apocalipse capítulo 13 e 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9. Olha só, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9. Perdão, é 2 Tessalonicenses. Aqui está falando sobre o iníquo. Ora, o aparecimento do iníquo, segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Isso nos leva à segunda forma errada de entender os sinais dos tempos, é pensar neles somente como uma sucessão de eventos anormais e espetaculares e catastróficos. Não, sempre houve tempestade, sempre houve doença, sempre houve fome. Então, os sinais dos tempos estão relacionados à intensificação daquilo que a gente já conhece como catástrofe aí acontecendo ao redor de nós. Esses tipos de eventos
Eles sempre ocorreram na história da humanidade. Não se pode esquecer também que o aparecimento do homem da iniquidade será marcado por vários eventos espetaculares, a fim de enganar os que não souberem ler os sinais dos tempos. Nós cremos que aparecerá um homem chamado de anticristo. Sempre houveram anticristos na história da humanidade. César, Hitler, Ayatollah Khomeini, gente má que sempre falou e fez contra Cristo. Mas nós cremos que aparecerá um que conseguirá reunir muita gente em torno dele, como aconteceu na época de Napoleão, de Hitler e essa patota toda. Agora, é interessante que quando esse camarada aparecer, ele vai aparecer fazendo milagres. E é isso que vai fazer com que muitas pessoas deixem de crer em Jesus para segui-lo. E nós cremos que é isso que vai desencadear a perseguição sobre a igreja. Porque a igreja verdadeira vai dizer, não, nós já conhecemos essa história. E aí ele vai perseguir a igreja. E muitos irmãos, com medo, querendo tirar vantagem, vão se afastar do evangelho para seguir este camarada. Mas nós pensamos, e pensamos equivocadamente, que os sinais dos tempos são só eventos anormais, espetaculares e catastróficos. Não. Haverá também situações partindo de coisas normais para poder levar as pessoas para o engano. Terceiro, uma forma errada de entender os sinais dos tempos é usá-los para tentar fixar a data do retorno de Cristo. Tem um punhado de gente por aí que fica tentando marcar a volta de Cristo. Aqui no Brasil já tiveram vários. A última foi a Valnice Milhomens. Marcou a volta de Cristo para outubro de 2013. Fez uma conta lá usando dados da Bíblia, baseados na data do aniversário dela. E chegou ao mês de outubro de 2013. E nós já estamos em 2020. E Jesus não voltou. E a Valnice Milhomens passou a perder a fama que ela tinha entre o povo evangélico. William Miller marcou a data do retorno de Cristo para 21 de março de 1843. E novamente para 21 de março de 1844, porque ele não chegou em 1843. Depois de estudar os sinais dos tempos e concluir que a hora estava chegando, várias outras pessoas têm caído nesse mesmo erro desde o início da era cristã. Os montanistas fizeram isso por volta do ano 170. Os adventistas fizeram isso no final do século XIX. E aí, quando Jesus Cristo não voltou, William Miller, fundador dos adventistas, quando ele não voltou na data que ele marcou, eles disseram que Jesus voltou sim, mas não fisicamente, voltou espiritualmente para o santuário celeste. E a Bíblia diz que todo olho verá. Então tem algum engano aí. Os testemunhos de Jeová marcaram a volta de Cristo, não veio. Muitos neopentecostais têm marcado por aí. Outro dia eu vi um vídeo católico de um estudioso lá da Itália que está marcando a volta de Jesus para 2028. Talvez ele está esperando morrer antes para não ficar envergonhado, mas sei lá. As pessoas estão marcando a data da volta de Jesus, sendo que a Bíblia diz que nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Aí as pessoas falam, o dia e a hora a gente não sabe, mas o mês e o ano dá para saber. Não dá para saber. Nós sabemos que é como o ladrão. Você sabe que hora e que dia que o ladrão vem roubar a sua casa? Se soubesse, você colocava uma granada para explodir bem na hora que ele fosse entrar, né? Ali na primeira igreja, uma noite, um ladrão entrou na casa de uma irmã de quase 100 anos de idade. Ela estava sozinha na casa dela. Aí ela acordou de madrugada com sede, foi beber água e deu de cara com o ladrão bem na sala da casa dela. Na hora que ela viu o ladrão, ela virou para ele e falou assim, ô seu ladrão, vai embora, não tem nada seu aqui não. Uma velhinha de quase 100 anos de idade. Fácil, né? Mas a gente não sabe. A mulher está grávida, ela sabe que o bebê vai nascer mais ou menos ali com 9 meses. Mas a hora que as dores de parto começam a acontecer é um desespero. Só depois que o bebê nasce que a alegria volta. Mas ela não sabe.
Exatamente o momento em que as dores de parto vão começar a acontecer. Então a gente sabe que vai acontecer, no caso do nascimento de um bebê. A gente sabe que pode acontecer no caso de um ladrão aparecer lá na nossa casa, e na nossa casa já apareceu várias vezes, mas a gente não sabe o momento exato para a gente se preparar adequadamente. Então a Bíblia diz que nós temos que ficar de sobreaviso, atentos, com o coração, a mente, a oração em dia. Quarto lugar, existem tentativas de construir uma agenda exata dos eventos do futuro e do fim dos tempos. A profecia bíblica não tem como principal finalidade desvendar o futuro. Ela diz que vai acontecer e dá alguns detalhes. Mas exatamente como vai ser, não é tão fácil assim. E às vezes a gente lê tão claro na Bíblia, mas na hora de ver no acontecimento é diferente. Quem já leu as Crônicas de Nárnia, tem um momento em que Aslan pega a Lúcia, o Eustáquio e a outra menina, que não é mais a Lúcia, e leva lá para cima de uma montanha. No livro A Cadeira de Prata, que até hoje não virou filme. Da Cadeira de Prata, ele está lá em cima da montanha e ele dá 4 tarefas para os meninos. Olha, quando vocês saírem daqui da montanha, vocês têm 4 tarefas. Agora preste atenção, aqui em cima é fácil de entender e fácil de decorar, mas quando você estiver lá embaixo não vai ser tão simples assim. Aí, a quarta tarefa era identificar a expressão debaixo de mim. Eles tinham que ler essa frase em algum lugar. E eles não encontram essa frase. De repente eles estão andando no campo e caem dentro de buracos. E eles começam a andar dentro dos buracos, e os buracos, eles não têm ligação um com o outro. Sai de um, cai no outro, sai do outro, cai no outro. E aí, que buracos são esses? Aí eles sobem um morro. Quando eles chegam lá em cima do morro, eles olham para trás e vem a frase, debaixo de mim. Eram os buracos. Estava escrito no chão. Só de longe que dava para ver. Aí eles têm que voltar lá nos buracos outra vez para encontrar a entrada da caverna que eles têm que entrar. Então, quando a Bíblia fala, parece fácil demais. Mas na hora que você vai viver lá fora, se você não estiver atento, passa despercebido. Aí um dia, um político, na época que o Collor estava quase caindo no impeachment, ele chamou a bancada evangélica lá no Palácio do Planalto e prometeu dar concessões de rádio e televisão para as igrejas evangélicas que votassem contra o impeachment dele. Naquela época, Caio Fábio era o pastor mais famoso que a gente tinha por aí, e aí um dos deputados evangélicos foi conversar com Caio Fábio. Caio Fábio, olha a oportunidade que nós estamos recebendo. Concessões de TV, de rádio, para o evangelho crescer no Brasil. O Collor disse para mim assim, tudo te darei. Aí o Caio Fábio virou para ele e disse, você não leu isso em algum lugar? Não? Aonde? Há muitos anos atrás, quando o jovem de 30 anos foi levado para cima do pináculo do templo, o que foi que o cara falou para ele mesmo? Ah, não é a mesma coisa, não. Mas Satanás disse para Jesus, tudo te darei se prostrado me adorares. Tudo te darei. E às vezes as coisas acontecem diante dos nossos olhos e a gente não enxerga, a gente não vê e se entrega. Só quem conhece a Bíblia com profundidade e sabe bem o que a verdade ensina é capaz de discernir essas coisas escondidas de trás de um encontro, de trás de uma palavra, num determinado momento que você sequer estava esperando que isso acontecesse. Então, as tentativas de construir a volta de Cristo de acordo com uma agenda é perigosa. Muitas profecias do Antigo Testamento sobre a vinda do Messias o descreviam como rei e sacerdote. Aí, de repente, aparece Jesus montado num jumento indo para Jerusalém. Os sacerdotes olharam aquilo e falaram assim, não é ele, não. Ele é um rei, ele é um sacerdote. Ele vai chegar aqui numa biga, numa carruagem. E aí quando Jesus
está andando em cima daquele jumento em direção lá ao templo. Em Jerusalém, a rua da entrada de Jerusalém, ela bifurcava à esquerda para ir para o palácio de Herodes e à direita para ir para o templo. Como ele era rei, então as pessoas disseram assim: se ele for rei, o jumento vai virar à esquerda e vai lá para o palácio de Herodes e ele vai destronar o Herodes. Mas o jumento virou para a esquerda, para a direita. E Jesus foi lá para o templo e, em vez de destronar o Herodes, ele expulsou de dentro do templo todo mundo que estava vendendo coisas lá dentro. O que os sacerdotes pensaram? Mas não é o Messias mesmo. Mas era. Porque além de ser o rei sacerdote, Isaías 53, Isaías 42, Isaías 49, dizia que ele era o servo que vinha fazer a vontade de Deus. E os sacerdotes e os escribas da época de Jesus não conseguiram ler isso na Bíblia. Só esperavam um rei que fosse dirigir um exército, e aí a coisa não deu certo. Às vezes nós pensamos do mesmo jeito sobre a segunda vinda de Jesus. É claro que ele virá com poder e glória, mas só experimentará o poder e a glória de Jesus quem primeiro se curvar diante dele como servo que se entregou na cruz pelos nossos pecados. Quando você abre Apocalipse e vê os seres viventes adorando a Deus, a Bíblia diz que eles olham para o trono e eles veem o leão da tribo de Judá. Mas quando João olha para o trono, ele vê um cordeiro cheio de sangue. Qual que é a diferença? Só pode ver o leão da tribo de Judá quem primeiro enxergar o cordeiro manchado de sangue pelos nossos pecados. Não conhecerá o segundo quem não conheceu o primeiro. Ele era sacerdote, mas ele era um sacerdote totalmente diferente dos sacerdotes da época dele. Ele foi o único sacerdote da história que foi ao mesmo tempo aquele que oferecia a oferta e era também a oferta que era oferecida, porque ele fez o sacrifício de si mesmo pelos nossos pecados. Então, como entender os sinais dos tempos? Ainda que pensemos nos sinais dos tempos somente em relação aos eventos futuros, eles estão relacionados com tudo que já se fez no passado e está fazendo no presente, que Deus já fez no passado e Deus está fazendo no presente. Pois o seu principal objetivo é demonstrar o governo de Deus sobre a história, a qual conduz com o desfecho que Ele mesmo preparou. Então nós estamos aí vendo o mundo todo lutando contra um vírus que ninguém enxerga. Quem é que faz a agenda do vírus? Nós podemos fazer todos os procedimentos de higiene, mas se você descuidar em um momento, você pode pegar. É ou não é? Então, no final das contas, ou é Deus que nos protege e guarda, ou nós estamos à mercê do medo, da ansiedade e do estresse. Ou nós aprendemos a depender de Deus. Isso não quer dizer que nós vamos sair por aí dançando na frente do vírus, mas que todos os cuidados que nós tomamos, eles são feitos debaixo daquela oração de depender de Deus. Senhor, eu sei que eu só posso sair e voltar em segurança se o Senhor me conduzir. Que eu só posso fazer isso ou aquilo se o Senhor me guardar. Se eu posso só chegar até amanhã se o Senhor soprar o teu hálito de vida em mim. Deus é quem cuida. Isso significa que nós podemos nos consolar quanto ao futuro, mas que também devemos viver no tempo presente segundo os mandamentos de Deus, pois Ele governa de fato todos os acontecimentos. Nós devemos andar como filhos da luz e remir o tempo. Eu creio que Deus não enviou esse vírus para que nós morrêssemos por ele. Mas se Deus desejar e quiser chamar alguns de nós à sua presença através dele, ele o fará. Então não é o vírus que vai matar a gente, é Deus. Ele que é o dono da vida e da morte. Eu posso contrair a doença e não morrer, e eu posso contrair a doença e morrer.
Nós vimos na televisão essa semana uma senhora italiana de 99 anos de idade, totalmente dentro do grupo do risco, contraiu a doença, ficou internada e voltou para casa. E aí nós vemos aí a história de um ricaço lá em Londres, que se protegeu o máximo que pôde durante todos os dias, contraiu a doença e morreu com menos de uma semana. Então nós não temos um parâmetro seguro para dizer eu estou completamente seguro. Ou eu vivo na dependência de Deus todos os dias, ou eu vou viver a sensação do momento. E a minha vida vai ser como uma rolha que fica boiando no mar de um lado para o outro o tempo todo, sem saber para onde ir. Nós não somos assim. A Bíblia diz que nós temos que andar como filhos da luz e remir o tempo, aproveitar as oportunidades. Quais são as oportunidades que Deus está nos oferecendo nesse tempo que estamos vivendo hoje para nos consagrarmos mais? Segundo, os sinais dos tempos também apontam com certeza para o fim da história, especialmente para o retorno de Cristo. Toda vez que acontece um negócio desse, a gente começa a pensar no fim. É só aparecer um vírus desse por aí, todo mundo começa a falar sobre a segunda volta de Jesus. Até eu. Né? Por quê? Porque eles nos lembram a respeito do que Jesus nos alertou. É por isso que eles são chamados de sinais. Eles chamam a atenção para Jesus. Eles chamam a atenção para o Evangelho. Eles chamam a atenção para que você preste atenção no tipo de vida que você está vivendo hoje. Fora isso, qual que é o dia que me leva a pensar na volta de Cristo? Fora terremoto, fora pandemia, fora um acidente catastrófico. Por quê? Quando que eu penso na volta de Cristo fora dessas coisas? Só em uma ocasião. Quando alguém morre e eu vou no seu enterro. Quando é que a gente fala sobre a volta de Cristo? No culto fúnebre do sepultamento. É ou não é? Porque a Bíblia diz que o fim das coisas nos leva a pensar na vida. Quando alguém morre, a gente começa a pensar, e eu? A gente, depois que passa dos 50, começa a viver uma experiência diferente. Antes dos 50, a gente via pessoas idosas falecendo com mais frequência, e a gente participava do sepultamento deles. Aí você faz 50 anos. Aí quem começa a falecer são seus amigos. Colega de turma, colega de trabalho. Você faz 70. Outro dia assisti um filme muito interessante que eu recomendo para vocês assistirem. Chama O Estagiário. Não é aquela série brasileira O Estagiário. É um filme com Robert De Niro que chama O Estagiário. Ele tem 70 anos e uma empresa resolveu contratar estagiários sênior, pessoas aposentadas. E ele se candidatou e foi trabalhar como estagiário. Antes da narrativa começar, ele descreve como era a vida de um aposentado. E ele então diz, olha, a minha vida tem sido o seguinte, eu acordo de manhã, faço as minhas coisas, vejo qual culto fúnebre eu tenho que ir, porque os amigos dele estão morrendo, e depois volto para casa. E aí ele vê nesse trabalho a oportunidade de fazer algo diferente. E passa a ser uma pessoa muito útil para os trabalhadores mais jovens da empresa onde ele vai trabalhar. Então, os sinais dos tempos, eles apontam para Cristo. Ele fala para você assim, pense na sua vida agora. Eles não dizem a hora exata da volta de Cristo, mas deixam claro que a sua vinda é certa. Mateus 24, 14, 29 e 30, a vinda de Cristo é certa. São claros em afirmar esse acontecimento. Terceiro, os sinais dos tempos revelam a antítese, o oposto contínuo na história entre o reino de Deus e os poderes do mal. A parábola do joio e do trigo, no Evangelho de Mateus, é uma realidade clara e visível. Tem gente que está conhecendo a Deus e mudando de vida, e
E tem gente que está vivendo a vida do jeito que o vento sopra. Algumas pessoas ficam morrendo de medo de que a igreja vai acabar. Ela nunca vai acabar. Porque o trigo sempre estará aí e o trigo crescerá. Talvez a igreja cresça mais numa região e menos em outra região. Durante um tempo a igreja cresceu muito na Europa. Hoje ela está diminuindo de tamanho lá. Depois ela cresceu muito nos Estados Unidos e no Canadá. Agora ela está diminuindo por lá. Agora ela está crescendo muito na América do Sul e na África. E existem lugares que antigamente a igreja era muito forte, como por exemplo no norte da África, e depois que o muçulmanismo chegou lá, começou a oprimir todo mundo. Há poucos dias eu tomei conhecimento de uma igreja presbiteriana que existe no Paquistão, que é um país muçulmano. Tem 300 mil presbiterianos no Paquistão. E eles são perseguidos pelos muçulmanos todo santo dia. Aí nós mandamos alguns missionários para lá. Eles acharam que eram os primeiros que estavam chegando lá. Não, já tem uma igreja presbiteriana lá há mais de 100 anos. Vive debaixo de opressão, debaixo de perseguição. Pode ser morto a qualquer momento, mas está lá. E nós aqui no Brasil, acordar de manhã no domingo para ir na escola dominical dá um trabalho. Né? Dá um trabalho. Muitos não querem fazer isso. Então a parábola do joio e do trigo é uma realidade clara e visível diante dos nossos olhos. Esse conflito de joio e trigo, ele revela tanto a graça como a ira de Deus sobre os homens. Também deixa claro que quando Cristo voltar, ele virá como salvador de alguns e como juiz de outros. O tempo da oportunidade para eu mudar de lado é agora, enquanto eu posso ouvir o Evangelho. E por último, os sinais dos tempos, eles demandam de nós decisão. Por meio desses sinais, Deus continua chamando pecadores ao arrependimento. Quantas pessoas, em vez de se arrependerem de seus pecados nessa pandemia, blasfemaram ainda mais o nome de Deus? Quantas pessoas, em vez de se aproximarem de Deus, se afastaram ainda mais? Então, Deus está chamando pessoas ao arrependimento. Muitas pessoas, quando começaram a temer pela sua vida por causa desse vírus, voltaram a orar, voltaram a ler a Bíblia, voltaram a frequentar a igreja, que não estavam fazendo mais. E a nossa expectativa é que isso aconteça aqui também na Vila Nova. Nós temos um hall de membros de mais de 510 membros. Mas eu ainda não preguei aqui uma noite com esse templo abarrotado, com pessoas em pé. Aqui cabe 400 bem cheio. Nós somos 510. Onde estão esses outros 110 que não aparecem de jeito nenhum? Nosso culto mais cheio esse ano, ele teve aqui a parte de baixo toda tomada e algumas pessoas lá em cima na galeria e os bancos aqui na frente, como sempre, vazios. Mas cabe 400. E a gente tem uma lista de 510 ali nos documentos da igreja. Cadê essas pessoas? Por que nessa pandemia não se reaproximaram de Deus? Por que as nossas transmissões têm só 200 pessoas assistindo durante a semana? Poderia ser muito mais. Então, os sinais dos tempos, eles demandam decisão. E algumas pessoas estão dizendo, depois que a pandemia acabar, eu acerto a minha vida com Deus. Não, não é para depois. É para agora. É para hoje. É para este momento. Estando conscientes destes sinais, os crentes não se desanimam, mas perseveram. Porque eles lhes mostram, os sinais nos mostram que o Senhor governa soberano e cumprirá suas promessas aos fiéis e as suas ameaças aos rebeldes. Sabem que tudo o que vai acontecer, ainda que sejam tempos difíceis, como as tribulações e o aparecimento do anticristo, ainda assim o fim será melhor e bom com a vitória final dos eleitos de Deus. Vêm tempos de aperto por aí, mas eles são passageiros. Se a gente reclama de uma pandemia, e quando a coisa ficar feia, quando alguém começar a colocar uma arma na nossa cabeça, como é que vai ser a fé?
não é? Quinto, os sinais dos tempos demandam vigilância constante. É fato que certas coisas deverão acontecer antes da vinda de Cristo, e os sinais indicam a vinda de Cristo, todavia não demarcam o tempo exato. Como eu não sei exatamente o momento, eu tenho que estar pronto desde já. Por isso que quando crentes morrem, é tão diferente. Eu tive o privilégio de ser pastor de uma senhora chamada Estela. Ela não era presbiteriana, ela era metodista. Mas como ela estava idosa, na nossa igreja era que ficava mais perto da sua casa, ela ia na nossa igreja. Enquanto estava lá, foi uma bênção para a igreja. Então, de repente, ela começou a ter uma tossezinha bem simples. Como aquilo não acontecia normalmente, ela foi no médico. E aí o médico descobriu que ela tinha um câncer entre o coração e o pulmão, num lugar muito difícil de operar. E aí foi um Deus nos acuda. Vamos fazer esse tratamento, vamos fazer aquele tratamento alternativo, vamos fazer aquele outro, vamos experimentar esse medicamento. E ela virou para os filhos, um era pastor, e disse para eles: não, meus filhos, vamos fazer um tratamento só para eu não sentir dor, pelo menos. Mas eu estou tranquila. Meu marido é um homem crente. Meus 3 filhos são crentes e os 3 são atuantes na igreja. Meus netos são bons meninos, todos crentes. Tudo que eu quis aprender, eu aprendi. Aprendi crochê, aprendi tricô, aprendi pintar em porcelana. Aprendi tudo que eu quis e usei para a glória de Deus. Eu tenho 72 anos. Para que eu vou me submeter a um tratamento que eu nem sei onde vai dar? O médico tinha dado para ela 3 meses de vida. Ela viveu 6. Sem dor. Faleceu dormindo às 3 horas da manhã ao lado do seu marido. Como ela era metodista, o culto fúnebre dela foi aqui na primeira igreja metodista, na Rua 20. E me deram o privilégio de ser um dos pregadores daquele culto. Ela foi em paz. E ela disse para que os filhos dela e os netos delas não ficassem tristes, porque ela sabia exatamente para onde estava indo. Ela estava indo para junto do Pai. Pensa em Estevão. Você lembra de Estevão, Atos 7, como que ele morreu? Quem lembra? Apedrejado. Você já levou uma pedrada na cabeça? Eu já. Um dia eu estava apanhando goiaba lá em casa e um moleque com estilingue resolveu fazer de mim tiro ao alvo lá em cima do pé de goiaba e acertou umas pedradas de estilingue na minha cabeça. Gente, mas dói. E eram umas pedras pequenas. Estevão recebeu pedradas de várias pessoas ao mesmo tempo, jogando para matar. Aí a Bíblia diz que ele lá, recebendo uma pedrada atrás da outra, ele olhou para cima e ele viu Jesus em pé. É a única vez na Bíblia que diz que Jesus está em pé ao lado do trono. Todas as outras vezes, quando fala de Jesus e o trono, ele está sentado. Mas em Atos 7, ele está em pé ao lado do trono. Quando Estevão vê Jesus, ele se acalma. E ele diz: recebe o meu Espírito Santo. Morreu debaixo de muita e intensa dor, mas morreu em paz. Meu sogro, ele faleceu com 92 anos de idade, tem 2 anos agora. Era muito interessante, meu sogro tinha medo de morrer. Ele dizia: não quero morrer não, porque eu tenho medo de ficar sem ar. Falava isso direto: não, eu tenho medo de ficar sem ar, não quero morrer não. Mas ele adoeceu, ficou internado. E era interessante ver o tanto que ele estava em paz. Em paz. É dessa paz que a Bíblia diz que deve inundar o nosso coração. É a paz com Deus. É a paz do perdão dos pecados. É a paz que permite a gente ter segurança de que o céu é o lugar onde a gente vai morar. Geralmente temos medo da morte quando não temos certeza ou segurança do céu.
Mas quando temos segurança do céu e é o Espírito Santo que coloca isso no nosso coração, nós temos paz, independentemente de qual o tipo de morte vamos experimentar. Uma vez eu fui chamado às pressas lá no Hospital do Câncer. Estava internado um presbítero, um amigo meu, uma pessoa muito querida. Ele tinha tido uma conversão muito estranha, diferente. Ele enxergava o diabo sentado na frente dele, falando coisas feias para ele. E aí ele chegou para minha sogra e falou para ela: eu queria parar de ver coisa ruim. Eu morro de medo de morrer. E a minha sogra falou de Jesus para ele e o discipulou. Ele foi convertido, entregou a vida para Jesus. E depois de um tempo, a vida dele mudou de forma tão grande que ele foi eleito presbítero na igreja. E eu conheci quando ele estava no período da conversão e depois quando ele foi eleito presbítero. Aí ele contraiu um câncer no pulmão. E eu estava pastoreando aqui na primeira igreja. A capelã do Hospital do Câncer era membro da primeira igreja, a Iracema. Ela, conversando com ele, ele disse que me conhecia. O pastor dele era lá de Goianésia, estava a caminho, mas ela me ligou: olha, pastor, eu acho que ele, no máximo em 1 hora, ele morre. Vem ficar com ele. Então eu fui ficar com ele. Não conseguia respirar. Estava sofrendo muito. E aí o pastor dele chegou, eu saí e ele faleceu. Aquele homem, apesar de ter falecido de uma forma tão ruim, ele faleceu em paz. Ele cria em Jesus. Ele não faleceu vendo coisa ruim sentado do lado, falando coisa feia para ele. Não importa como vamos morrer. Se eu sei como vai ser o fim, eu acerto a minha vida e o rumo dela desde já. Agora, se eu não sei como vai ser o meu fim, para onde que eu vou? Então, nós cristãos sabemos. Há um dia em que nós veremos Jesus vindo do céu com poder e glória. E ele diz que quando nós o virmos, o nosso coração se encherá de alegria. E a nossa alegria ninguém poderá tirar. Olha a promessa. Então, vigia. Organiza a sua vida de acordo com a eternidade e não de acordo com o momento. Agora, quais são os sinais dos tempos para a gente ter uma ideia? Os sinais dos tempos são agrupados em 3 formas e é com isso que eu vou terminar, já está quase chegando a hora. Primeiro, tem os sinais dos tempos que mostram para nós a graça de Deus, a proclamação do Evangelho a todas as nações, a salvação da plenitude de Israel, que é algo que ainda não aconteceu, mas pode vir a acontecer. Não sabemos exatamente como será, mas demonstram que a graça de Deus está ativa e ela está pegando pessoas ao redor do mundo para Jesus. E nós somos instrumentos dessa graça para o vizinho, para o colega, para o filho, para o pai, para a mãe, para o avô. Segundo, tem os sinais dos tempos que indicam a oposição a Deus, a grande tribulação, a apostasia e o anticristo. Então, a tribulação, ela acontece contra a igreja por causa daqueles que odeiam a Cristo. Se nós cristãos falarmos que homossexualismo é pecaminoso, a gente corre o risco de alguém abrir um processo contra nós por causa de homofobia. Mas se você entra num canal de YouTube de um homossexual, ele xinga, ele fala coisa feia, ele diz que tinha vontade de ter um revólver para matar tudo quanto é cristão, e ninguém processa. Nós cristãos não processamos. As pessoas vão para a televisão e blasfemam contra Jesus, falam que Jesus é isso, que Jesus é aquilo, mas não se arrependem dos seus pecados. Existe a apostasia. A apostasia tem a ver com gente que declarou que amava Jesus, mas que foi amando menos, foi amando menos, foi amando menos e abandonou Jesus. Então, tem gente que frequentava essa igreja que era firme,
que era atuante, que louvava a Deus aqui na frente, e hoje está aí, andando para cima e para baixo nessa cidade, sem amar Jesus. É a apostasia. Quando a tribulação vir, o amor vai se esfriar de muita gente. Nós precisamos vigiar para que o nosso amor não esfrie. E terceiro, o anticristo. Alguns acham que é um tipo de poder, outros acham que é uma pessoa. Eu estou mais voltado para achar que é uma pessoa. E essa pessoa vai ter autoridade de governo e vai reunir muitas nações em torno de si. E ela vai perseguir a igreja. A tribulação vai ser desencadeada por essa pessoa. Então nós precisamos estar atentos. E terceiro, existem os sinais dos tempos que indicam o juízo de Deus. As guerras, os terremotos, as fomes, as epidemias, todas elas são descritas na Bíblia como juízo de Deus sobre as nações. Quando uma nação entra em guerra contra outra nação, é porque está debaixo do juízo de Deus. E a gente precisa enxergar isso. Porque você não consegue achar nada de proveitoso numa guerra. A nossa geração aqui no Brasil não sabe o que é uma guerra. A gente tem algumas coisas que acontecem aqui e ali, mas uma guerra nós nunca conhecemos, nós nunca vimos. Algumas pessoas, talvez você conheça uma ou outra, foi lá para a Itália na Segunda Guerra Mundial, mas ele foi para lá. Nós não sabemos o que é bomba caindo sobre a nossa cabeça. Nós não sabemos o que é não ter um supermercado para fazer compras. Nós não sabemos o que é mercado negro de alimento. E essas coisas trazem o juízo de Deus sobre as nações. Terremotos. Eu estive no Peru alguns anos atrás, e era interessante, lá no hotel que a gente ficou hospedado, tinha uma plaquinha em todos os andares: Zona livre de terremotos. O que é isso aí? Zona livre de terremotos? Na estrada, andando de ônibus, teve uma hora que o ônibus, ele passou numa bacada e a traseira do ônibus bateu na terra. Aí nós assustados: o que é isso? O que é isso? A peruana que estava do lado: é uma rachadura de terremoto no asfalto. Meu Deus do céu. Eu não sei o que é um terremoto. Eu não sei nem o que é um furacão. Eu sei o que é uma tempestade. Mas uma tempestade é muito menor que um tufão e um furacão. Nós não sabemos o que é isso. Um amigo meu, um pastor que eu quero trazer aqui, na Vila Nova mais para frente, veio Norval, ele disse que foi fazer um curso nos Estados Unidos e chegou no dia que o furacão chegou. Ele disse que nunca viu um barulho de vento tão ensurdecedor como o barulho do vento de um furacão. E as fomes. A gente não sabe o que é fome. Algumas pessoas aqui em Goiânia sabem o que é fome, mas a maioria de nós não sabemos o que é isso. Não ter o que comer dia nenhum. E não ter como comprar. E as doenças. Nós estamos vivendo aí, alguns de nós estamos vivendo a primeira epidemia. Nós passamos pelo H1N1, que matou muita gente, mas as ações governamentais nem chegaram aos pés do que está fazendo agora. Nós não vivemos em 1916, 1917, quando teve a febre espanhola, a gripe espanhola, que matou mais de 20 milhões de pessoas ao redor do mundo. A Covid agora é que matou 1,5 milhão. Olha a diferença. Então, pouquíssimas pessoas viram o que foi a gripe espanhola. Eu vi algumas fotos na internet esses dias, pessoas usando máscara. Então não é novidade. Mas naquela época, muito mais gente morreu do que está morrendo agora. E olha como está o coração de várias pessoas. Às vezes eu converso com algumas pessoas, elas estão morrendo de medo.
pastor, eu vou no culto não, não saio de casa não, vou sair não. Tipo, eu chego lá na igreja, encosto no irmão lá, ele passa a doença para mim. É mais fácil a gente pegar a doença no supermercado, na feira, na fila da Caixa Econômica Federal, do que aqui no templo. Hoje à noite nós vamos experimentar colocar 3 pessoas nos bancos. Já teve gente que mandou mensagem para mim, eu não vou não. Estamos de máscara, não vamos encostar em ninguém, pelo menos espero que não. Vamos ficar todos sentados, ninguém vai estar como no supermercado, eu vou ali no açaí fazer compra, me dão uma fichinha para eu entrar, mede a minha temperatura, lambrega a minha mão de álcool gel, mas lá dentro, na hora que eu vou pegar a mercadoria, uma mulher esbarra em mim, o outro bate o carrinho dele no meu. Eu sei lá como é que as pessoas pegaram nas mercadorias, mas ir na igreja eu não tenho medo, no supermercado eu vou. Né? Então, fique atento a essas coisas. Alguém quer fazer uma pergunta? Ó, tem um monte de gente aqui na internet. Vamos orar? Deus amado, Deus bondoso, nós queremos pedir que o Senhor nos abençoe e fortaleça a nossa fé para que possamos ler os sinais dos tempos como eles são escritos diante dos nossos olhos. Para ficarmos atentos, para nos consagrarmos a Jesus, para servirmos ao Senhor e pregarmos o Evangelho com integridade. Ao voltarmos para casa hoje, voltemos em paz. E cada dia, Senhor Deus, vá nos libertando do medo, para que possamos confiar que o Senhor nos guarda. E que quando tomamos cuidado na confiança de que o Senhor protegerá. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe. Nós já voltamos então com 2 classes para o dominical. Uma vai funcionar aqui no templo, a outra lá no salão. E mais 2 classes de crianças funcionando na igreja. As classes menores nós vamos segurar por um tempo mais. As crianças menores vão para cá, vão para lá, não sabe muito bem o que é distanciamento social, então nós vamos preservá-las por enquanto. Aqueles que quiserem trazer as crianças pequenas para o culto, nós não teremos culto infantil. Nosso culto infantil é de 8 anos para baixo, então não teremos. As crianças pequenas ficam com os pais nos bancos. Se alguma mãe trouxer uma criança pequenininha e precisar do berçário, o berçário está aberto, está à disposição para trocar uma fralda, para fazer naná, alguma coisa. Mais adiante nós vamos equipar o nosso berçário também com micro-ondas, caso alguém queira esquentar alguma papinha, algum mamar, alguma coisa nesse sentido. Hoje à noite nós vamos experimentar colocar 50% da capacidade do templo aqui. A única forma de fazer isso, e eu vou desligar a internet aqui, porque eu não posso falar isso na internet. Vou pedir dizer aqui até mais para os irmãos que estão na internet.